Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos trazendo na nossa aula básica algumas dicas valiosas de como identificar substâncias simples da composta. Então, muitos alunos têm dúvida de como identificar essas substâncias e a gente está trazendo algumas dicas que são preciosíssimas para que vocês possam entender o que é a substância simples, né? Nesse caso, nós iremos trazer alguns conceitos de substância simples e trazendo alguns exemplos de como identificar cada substância simples no meio de uma composta ou no meio de uma substância qualquer. Então, o nosso primeiro passo, gente, para identificar essa substância é esse pequeno conceito que a gente está trazendo para vocês. Uma substância simples, ela é formada por um único elemento químico, ou seja, dentro de uma substância simples, nós só podemos encontrar um único elemento químico. E o que são os elementos químicos? Os elementos químicos são os que nós encontramos na tabela periódica, por exemplo. Então, se eu estou dizendo para vocês que ela é formada apenas por um único elemento químico, então nós podemos encontrar esse elemento químico sozinho. Por exemplo, um hidrogênio, um oxigênio, um nitrogênio, ou seja, todos esses elementos eles são constituídos por um único elemento químico. Isso configura que nós estamos identificando uma substância simples. Porque dentro da nossa fórmula, dentro do nosso conceito, nós estamos abordando para vocês que nós podemos identificar uma substância simples por apenas por um único elemento químico, né? Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento do elemento químico, então é fácil identificar essa substância. Quanto à sua atomicidade, isso não importa, porque quanto à sua atomicidade, nós trazemos um outro conceito para vocês. Ou seja, a substância simples, ela pode aparecer com diversos átomos no mesmo elemento químico. Então, quanto à sua atomicidade, como é que nós iremos identificar essa atomicidade? Ela pode ser constituída por um átomo ou vários átomos no mesmo elemento químico. Ou seja, nós podemos ter a seguinte forma, por exemplo, nós podemos encontrar aqui dentro dessa substância simples o gás oxigênio. O gás oxigênio ele pode vir formado, né, um O2. Então, o 2 é a sua atomicidade que vai aparecer dentro dessa substância. A quantidade de átomos que aparece no elemento químico não muda a substância. Novamente, a quantidade de átomo que aparece no elemento químico não muda a substância. Então, aqui nós estamos trazendo o gás oxigênio. Nós estamos trazendo o gás oxigênio e a sua atomicidade ela é 2. Um outro exemplo que nós iremos abordar aqui, por exemplo, vamos trazer aqui um enxofre. Enxofre com atomicidade 8. O enxofre com a sua atomicidade 8. Percebemos que o elemento químico ele está sozinho. O que ele mudou aqui foi a quantidade de átomos que apareceu no enxofre, né? O fósforo, vou colocar aqui que eu estou sem espaço. O fósforo, por exemplo, atomicidade 4. Então, o fósforo, independentemente da quantidade de átomo que apareceu no fósforo, ela continua sendo uma substância simples. Enquanto a sua atomicidade, gente, não importa. O número de átomos pode aparecer em maiores quantidades aqui dentro da sua substância. Mas isso não desconfigura que é uma substância simples. Ela continua sendo uma substância simples, apenas vai mudar a sua atomicidade. Então, essa é uma outra dica valiosa dentro da substância simples. Nós podemos ter vários átomos diferentes. Aliás, nós podemos ter vários átomos dentro dessa substância, tá certo? Então, essa foi a nossa segunda dica. A nossa outra dica, ela traz esse seguinte conceito, como podemos identificar substâncias simples através das moléculas. Então, aqui a gente fez uns desenhozinho básico para que a gente pudesse identificar essa substância simples através da molécula. Então, nós temos aqui o gás de hidrogênio, H2. Nós podemos identificar das duas formas, ó,
No caso, nós temos a atomicidade 2, né, a quantidade de átomos que possui essa substância, nós podemos identificar ela através da sua atomicidade, H2. Quantos átomos nós temos de hidrogênio? Nós temos 2 átomos. E um outro detalhe, gente, nós podemos identificar ela pela cor, ou seja, que esses dois átomos, se for pintado de cor igual, nós podemos identificar que é uma substância simples também. Então, dessa forma, tanto nós podemos identificar ela pela molécula, pela quantidade existente de átomo dessa molécula, como nós podemos identificar por essa cor. Então, aqui nós temos o gás hidrogênio, né? Possui 2 átomos nessa molécula, tá certo? O outro gás que nós iremos abordar aqui, por exemplo, o O2, o gás oxigênio, da mesma forma, quantidade de átomo existente, a quantidade de átomo existente do oxigênio são 2 átomos. Então a gente poderia pintar ela, a identificação com cores iguais, ou poderíamos separar através de 2 átomos de oxigênio, né? Então essa molécula ela seria representada pelo o gás oxigênio. Então, outra dica valiosa para que vocês possam compreender como identificar uma substância simples diante das moléculas. Temos essas duas formas, né? Tanto podemos identificar pela quantidade de átomo, como também podemos identificar pelas cores, no caso, as cores iguais. Vamos para os 2 últimos exemplos. Vamos colocar aqui o nitrogênio, o gás nitrogênio, N2, coloca aqui de ladinho, ó, o N2, ou seja, quantidade de átomo que nós temos, é o gás nitrogênio, né? E nós podemos identificar ele pela quantidade de átomo. Qual é a sua atomicidade? 2. Então nós temos 2 átomos, de nitrogênio. Aqui nós estamos falando do gás nitrogênio. E por último, nós iremos fazer a última camada, né, que é o O3, ou seja, o gás ozônio. Então nós podemos pintar as bolinhas, nós podemos pintar elas tanto com cores iguais, como também nós podemos identificar elas através da quantidade de átomos, ou seja, distribuindo os átomos que estão oferecidos nessas bolinhas. Então nós podemos identificar ela através das cores, como eu já falei para vocês. Aqui uma representaçãozinha gráfica, né, em forma de desenho, para que também você possa identificar. Às vezes na questão você consegue identificar, vem umas questões que elas influenciam os quadrinhos, né? A separação de como você identificar uma substância composta de uma substância simples. Então, se você não souber que esses quadrinhos eles são cores iguais e a substância simples ela é formada por cores iguais, você não vai conseguir identificar nunca, diferenciar nunca a substância simples de uma composta. Então, essa é a nossa aula de hoje. Aliás, dentro dessa nossa aula de hoje, nós estamos trazendo essas dicas que são valiosíssimas para identificar a substância simples. Nesse caso, nós identificamos agora o gás ozônio, tá certo? Então, vamos trazer aqui a nossa última parte das nossas dicas valiosas de substância simples. Pessoal, nossa última dica da substância simples, ela traz o seguinte conceito: que a substância simples ela é constituída de uma molécula formada por átomo do mesmo elemento químico, muito semelhante àquele primeiro exemplo lá que eu trouxe para vocês. Mas olha como eu diferenciei o quadrinho para que vocês pudessem ter uma noção daquilo que a gente está falando. Então, o que nós classificamos como substâncias são os elementos químicos. Então, eles têm que aparecer sozinho, né, como substância simples, eles têm que aparecer sozinho como um único elemento químico. Então, nesse caso, nós temos o gás hidrogênio, nós temos o gás oxigênio e nós temos o gás ozônio. Ou seja, nós temos 3 substâncias simples nesse quadrinho. Qual é a forma molecular de cada um deles? Qual é a forma molecular de cada um deles? Então, nós temos o H2,
nós temos o H2, que representa o que? O gás hidrogênio. Nós temos, deixa eu só trocar a canetinha aqui. Sua forma molecular ela é representada por H2, ou seja, o gás hidrogênio. A forma molecular do gás oxigênio, como nós podemos representar? Pelo O2. Então, forma molecular da substância oxigênio, do gás oxigênio, nós podemos representar pelo O2. E o ozônio, de que forma nós podemos representar essa substância simples? Através do O3, ou seja, todos os elementos eles são únicos, mas cada um possui sua atomicidade, né? Por exemplo, o hidrogênio, atomicidade 2, o oxigênio, atomicidade 2, o ozônio, atomicidade 3. Então, dessa forma que nós iremos identificar cada substância simples que é colocado nas questões. E quanto à sua representatividade, a gente já fez lá a representatividade. Nesse caso, nós temos dois átomos de hidrogênio, nós podemos representar dessa forma, nós podemos representar eles por formas iguais. Nós temos dois átomos de oxigênio, que podemos representar através dos dois átomos de oxigênio, e podemos representá-los também por cores iguais. Três átomos de ozônio, como não dá para a gente fazer uma moléculazinha, poderia também ter feito uma moléculazinha aqui, não tinha importância. Todos da mesma cores, mas eu estou representando dessa forma, né? Então, vou fazer aqui a representaçãozinha aqui. Pronto. Então, todos com cores iguais. Ou podemos representar através da quantidade de átomos, ou podemos identificar através das cores iguais. Então, pessoal, essa foi as nossas dicas. Algumas dicas valiosas para que você possa identificar a substância simples de uma composta, ou seja, e também trazer a diferença dessa substância. Então, a substância simples são todas essas dicas que a gente acabou de formar na nossa aula. Um grande abraço a todos. Em breve nós traremos mais conteúdo no nosso canal. Se gostou, compartilhe, curta, dá aquela forcinha para o nosso canal, que o nosso objetivo é trazer a facilidade para que o aluno possa aprender cada vez mais. Por isso que a nossa aula sempre ela vai ter química no papel, ou seja, da forma mais fácil para a gente aprender a química. Um grande abraço a todos.